Eu espero que você esteja bem, em paz, com saúde, vencendo mais essa, né? E aqui no Mulher Demais, sempre informação com leveza, responsabilidade pra você, viu? E janeiro costuma ser uma época em que muita gente tira férias, né? Mas independente do mês, esse geralmente é um assunto que rende muitas dúvidas. E aí tem regras, prazos, cálculos de valores e por isso é super importante saber o que é seu direito. Para falar sobre esse assunto com a gente, tirar essas dúvidas aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo o advogado Daniel Rocha. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Bruna. Sempre um prazer. Vamos tirar, então, as dúvidas sobre férias. Esse é o assunto de hoje no quadro Seu Direito. Você pode e deve participar enviando perguntas, falando aí sobre a sua experiência, de alguém que você conhece. Participa aí pelo WhatsApp do Mulher Demais, que já está aqui comigo. É o 991050400. Mais uma vez, 991050400. Vai mandando suas dúvidas pra gente, compartilha aí sua experiência. Pode ser no @Correio TV também, tá? Nossa produção tá atenta aí aos questionamentos lá no @Correio TV, o nosso Instagram. E são muitas perguntas, né, doutor? Esse assunto realmente rende muitas dúvidas, né? Então, vamos saber primeiro, todo trabalhador tem direito a férias? Sim, via de regra, todo trabalhador regido pela CLT, ele tem direito a férias. Agora vamos saber também se, por exemplo, outra classe, como os estagiários, eles também têm direito? De acordo com a lei de estágio, o estagiário que tiver um contrato de no mínimo 1 ano, ele vai ter direito a 30 dias de férias. A única diferença com relação às férias normais é que, apesar de remuneradas, se o estagiário receber uma bolsa, ele não vai receber aquele terço de férias, vai ser só a remuneração. Entendi. Agora, a partir de quanto tempo o trabalhador, né, pode ter direito, esse direito às férias, então? Para ter direito às férias, ele tem que completar o período aquisitivo. E esse período aquisitivo é de 12 meses de contrato de trabalho. Ou seja, a partir de 1 ano de contrato de trabalho, ele passa a ter direito às férias. Tem algum regime onde esse trabalhador consiga tirar férias antes desse prazo? Eu já vi, por exemplo, alguns colegas, inclusive, tirando férias assim com 6 meses. Algum acordo com o próprio empregador pode acontecer? Isso geralmente acontece quando são férias coletivas. Mas nas férias individuais também é possível. A única ressalva desse tipo de situação é que a partir do momento que o empregador concede as férias de maneira antecipada, ele vai fazer iniciar um novo período aquisitivo. Ou seja, esse trabalhador que gozou as férias com 6 meses, certo, ele vai iniciar um novo período aquisitivo já ali. Ele não vai esperar os outros 6 meses para completar o primeiro período aquisitivo. Entendi. E esse cálculo também do valor dessas férias vai ser de acordo com esse período também trabalhado? Com o tempo, vai ser proporcional. Tá certo. Agora vamos entender. Recesso é o mesmo que férias, doutor? Não, recesso é diferente de férias. Recesso é quando a empresa, por mera liberalidade, ou seja, por conta própria, por algum motivo, entende que não há necessidade de manter o trabalhador no emprego, trabalhando, exercendo suas funções, ele resolve liberar o trabalhador por um tempo. Isso é um recesso que ele vai ser remunerado de maneira simples, mas não tem coincidência com as férias propriamente ditas. Entendi. E geralmente acontece muito nesse período de férias, de festas que a gente passou recentemente. Começo de ano acontece também, às vezes na metade do ano, mas pode ser em qualquer período também, pode. Esse recesso? O recesso pode ser em qualquer período, até mesmo porque é uma decisão da empresa. A empresa pode dar quando ela quiser. Certinho. Agora vamos saber o seguinte, o trabalhador pode vender essas férias? Como é que isso funciona também? É um detalhe aí que também gera muitas dúvidas, né, doutor? O trabalhador ele pode vender até 1/3 das férias. Tá. E isso tem que ser, é importante observar que isso é um direito do empregado. Se chegar ao momento que a CLT estabelece, ou seja, se até 15 dias antes de o empregado completar o período aquisitivo, se ele fizer um requerimento formal para a empresa solicitando a venda dessas férias, no caso a compra pela empresa, a empresa teria a obrigação de comprar. Agora, se ele não cumprir esse prazo, a empresa não tem a obrigação, ela compra se ela quiser. Entendi. A nossa telespectadora Edilange, obrigada pela sua participação, Edilange, mandou uma pergunta basicamente sobre isso que a gente está falando, dizendo, você pode trocar as férias pelo valor total do salário? Ou tem que ser somente esse... O limite é 1/3. 1/3 de férias, ou seja, 10 dias de férias é o que ele pode vender. É o chamado abono pecuniário. O máximo é 1/3.
No caso aí, por exemplo, se a pessoa tiver 30 dias de férias, que é o tradicional, 10 dias, então, essa pessoa pode vender e aí o valor é de acordo com esses 10 dias. Exatamente. Então, certinho. Mais uma telespectadora aqui, ó, pergunta, acho que a gente já falou, mas não custa reforçar. Ela pergunta o seguinte, com quanto tempo devo tirar férias? É um ano? Precisa ser um ano exato? Olha, a questão é essa. Para ter o período aquisitivo completo, o trabalhador tem que trabalhar 12 meses. Após esses 12 meses, a empresa tem outros 12 meses para conceder as férias. Ou seja, não necessariamente no 13º mês a empresa vai lhe conceder as férias. Ele tem até um ano após o final do período aquisitivo para conceder as férias para você. Entendi. Agora a pergunta da Cláudia. Obrigada também, Cláudia, pela sua participação. Ela disse que trabalha há 2 anos em casa de família. E aí ela quer saber se tem direito a férias porque ela não trabalha com carteira assinada. E aí, nesse caso, doutor? Olha, via de regra, o direito às férias é para o empregado. Para que ela possa vir a ter direito às férias, ela teria que entrar na Justiça do Trabalho, obter o reconhecimento do vínculo empregatício, já que ela disse que não tem carteira assinada, e aí, se for reconhecido, o juiz vai condenar a família a pagar as férias para ela. Entendi. E aí pode pegar esse prazo, porque já são 2 anos, né? Com certeza. Nesse caso aí, ela teria que tirar 2 vezes essas férias? No caso, ela, praticamente, pelo que ela está dizendo, ela já estourou o primeiro prazo. Ou seja, ela já era para ter gozado uma. O segundo direito de férias dela ainda está dentro do prazo, né? Que só no 3º ano é que iria completar o prazo do segundo período aquisitivo. Entendi. Nesse caso, o empregador pode se recusar a pagar essas férias ou conceder mesmo esse direito para que a pessoa tenha descanso, né? É um direito de todos, mas pode se recusar? Não. Se recusar, é uma infração que ele está cometendo. Se no caso de um empregado, hipoteticamente falando, ele completou o período aquisitivo, passou um ano do prazo que a empresa deveria ter concedido as férias, e a empresa não tiver concedido, a empresa vai pagar a esse empregado o dobro do que ele teria direito se ele tivesse gozado no período correto. Sim, entendi. Ainda falando sobre recusa, né? Essa empresa ou o empregador pode se recusar a vender, no caso, essas férias? No caso, a comprar. A comprar, perdão. A comprar essas férias? Ela só pode se recusar a comprar se o empregado não tiver observado aquele prazo que eu falei. Se o empregado, até 15 dias antes de completar o período aquisitivo, fizer por escrito esse requerimento, é uma obrigação da empresa comprar. Se esse prazo não for observado, ou seja, se o empregado pedir depois, a empresa não tem essa obrigação mais. Comprará se quiser. Entendi. Vamos colocar aqui uma situação onde esse empregado, né, falta corriqueiramente, né, muitas vezes, e faltas injustificadas, ou seja, ele simplesmente falta e não fala mais nada. Isso pode afetar o direito de férias? Sim. De acordo com a CLT, a depender do número de faltas, os dias de férias vão ser reduzidos. Por exemplo, se ele faltar mais do que 5 dias, ele vai ter... Menos do que 5 dias, ele vai ter direito aos 30 dias de férias. Sim. Mas já a partir de 6 até 13, salvo engano, essas férias já vão baixar para 24 dias. Certo. Aí depois 18 e 12 proporcionalmente. Isso quando as férias não tem... quando essa falta não tem uma justificativa. Isso. Pode ter uma questão de, enfim, algum problema na família, até o motivo de doença. Aí sim, quando é justificado, não mexe nesse direito, né? Beleza. Esse foi o nosso primeiro bloco do quadro Seu Direito. No próximo, a gente volta a falar sobre esse assunto, respondendo as suas questões e tirando mais dúvidas sobre férias. Quero a sua participação aí no nosso WhatsApp, que está na tela, o 991050400. Logo depois do intervalo, a gente volta a conversar com o advogado Daniel Rocha sobre esse assunto, né? Direito trabalhista, férias. Manda aí seus questionamentos pra gente. Tá certo assim, doutor? Tá joia. Beleza, combinado. Enquanto isso, tem um recado